Boa noite, Carla. Boa noite a todos vocês. Sintam-se aí abraçados, morrendo de saudade de vocês. Boa noite, meu filho Júnior. Que alegria estarmos aí. Boa noite, Soraya. Boa noite a todos vocês. Soraya Produção. Fica aí stand-by. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Iracema Gésela e eu falo em nome do Centro Fraterno Luz em Caridade, Salvador, Bahia. Estamos online no Instagram, no YouTube, no nosso canal. Vá lá, inscreva-se no nosso canal. Todas as palestras que colocamos, que está também aí no Instagram, está também no YouTube. Boa noite, meu povo. Estou assim me sentindo no Centro Fraterno de Caridade, naquele calor, naquele abraço, naquela energia que aquela casa tem e que estamos passando uma situação muito difícil, mas Ele está lá, graças a todos vocês. Continue nos ajudando, precisamos muito agora nos unir, estarmos conectados, estarmos todos juntos, pela necessidade que o momento nos coloca. E juntos venceremos, juntos seremos fortes. Precisamos ter consciência, ciência da atual situação que nós estamos passando, que não é fácil para ninguém, para o planeta. Então, alguns países estão passando, estão amargando mais do que outros. Mas isso depende muito de nós. Aqui, no nosso no Brasil, nós estamos, no momento, vivendo um momento muito difícil. Eu vinha, inclusive, alertando, nós estávamos sentindo que as energias estavam muito densas e tentamos avisar já há algum tempo, não amedrontando ninguém, mas pedindo que tivéssemos cuidado, muito cuidado. Felizmente, muitas pessoas menosprezaram aí a situação. E agora nós estamos amargando, não é? Estamos aí provando o gosto amargo dessa doença. Tenham cuidado. As pessoas se descuidaram muito. Eu nunca vi uma fome de festa tão grande. Desafiaram. Talvez os que pagaram o preço são os seus familiares, os mais vulneráveis, ou eles próprios, pois que os hospitais estão cheios de gente jovem também. Se cuidem, não menospreze. Hoje eu estava vendo o jornal e um repórter falou uma palavra que eu gravei. É uma roleta macabra. É isso. Uma roleta macabra. Então você pode não ter nenhum problema colateral. Você pode ter e ter de forma leve. Você pode ter essa doença, nem sentir que teve. Você pode ter e vir a óbito. Cuide de você. Cuide de você e dos seus familiares. Estamos vivenciando um momento muito difícil e de grande aprendizado. Precisamos entender que o que estamos passando não é um drama individual, é coletivo e ao mesmo tempo também individual. É um aprendizado muito, muito forte para todos nós. Precisamos entender que todos nós fazemos parte de uma irmandade universal. Precisamos entender que somos todos iguais. Somos espíritos vivenciando uma experiência terrena. Acredite ou não, não faz diferença. É assim que se procede. E Deus não está nos templos. Deus está em você. Não importa aonde você esteja. No momento, evite
aglomerações. Não há necessidade. A sua fé dentro daquilo que você acredita. E naquilo que você acredita, não acontece só se você se aglomerar nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Não. A sua fé está em você. Então, irmãos queridos, fujam das aglomerações. Oremos por todos nós, neste momento difícil que estamos passando. Mas estamos passando, porque tudo passa. Mas tenhamos muito cuidado. O remédio é amargo, muito amargo. E nós podemos vencer unidos. Não é o momento de apontar dedo para ninguém, de jogar energia negativa em ninguém. Porque as energias, elas se plasmam e ela pode voltar para você com a intensidade imensa. Estamos vivendo ter a consciência de jogar energias positivas. Não importa a situação. Vai se resolver. Mas precisamos nos despir da negatividade que já há algum tempo vem envolvendo o planeta. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Mas tudo passa. Isso também vai passar. Não tenham medo, mas tenham cuidado. Enfim, hoje nós estamos aqui reunidos. Quero dizer a vocês que estamos precisando de alimentos, sim, continuamos. Quem quiser pode entrar em contato comigo aí no direct do Instagram, ou do Centro Fraterno, ou no meu pessoal, tanto faz, que é Iracema Luz, ou Centro Fraterno de Caridade. Temos também o Facebook, então vocês podem entrar em contato conosco. E no YouTube nós colocamos todas as palestras realizadas. As palestras que eu falo são as lives, que é o que temos para hoje. Então, meus irmãos, estamos precisando de ajuda, até para manter a casa, mas juntos venceremos, conectados como nós estamos, conseguiremos passar por esse tsunami que nos envolveu. Mas o Pai, Criador da vida, Ele está no comando e nos ama, tenho a certeza disso. E nós iremos passar por isso. Hoje, a nossa conversa, convidado da noite, a nossa irmã Alcione Santana, que vai nos falar hoje de um tema maravilhoso, que é caminho, verdade e vida. Então vamos chamar a nossa irmã, que ela já deve estar por aí. E eu já conversei demais, mas eu estou roxa de saudade de vocês. Sou baiana de Salvador. Então eu tenho assim essa energia, essa vontade, essa sentir vocês. A internet hoje ela está oscilando, mas é isso mesmo, é o que temos para hoje. E assim nós vamos fazer a nossa live. Vocês estão me acenando aí, sintam-se todos abraçados. Boa noite, Luciana. Deixa eu ver se a nossa irmã Alcione já está por aí. Deixa eu colocar meu óculos. Aqui, vamos lá. Alcione. Aqui, Alcione Santana. Quando ela entrar, vamos ver se ela entra aí. Dejaudete Gézele. Boa noite, Deja. Cheguei. Alcione. Que Deus te abençoe, que os irmãos espirituais te ilumine, amém, te inspire, para que a nossa conversa de hoje vá a tantos corações que estão conosco agora e depois também que observa as nossas lives. Então, deixa eu abaixar a musiquinha aqui. E como é que está você, Alcione? Tudo em paz? Tudo em paz. Graças. Tranquilo. Que bom estar com você novamente, porque é o que temos para hoje.
E essa junção que nós fazemos, essa união de confrades, isso fortalece a nossa doutrina, não é isso? Nos fortalece porque a gente vai colocando, mesmo nessa situação difícil que eu estava falando, a nossa fé não está nos templos, não é verdade? Está em nós, então a gente se une, a gente passa a palavra, e isso faz um bem enorme a tantas pessoas que nesse momento estão aí necessitando de escutar. Agora é com você, Alcione. Isso, vamos lá, não vai fazer a prece, não? Eu já fiz a meu prolongamento aí. Mas se você quiser fazer, esteja à vontade. Então, vamos pedir a presença amiga dos benfeitores, para que a gente tenha os ouvidos de ouvir e entender que tudo que é trazido não é a título de conhecimento, mas para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Um beijo para cada um de vocês que está entrando. Sheilinha, saudade também. Então vamos começar, não é, minha querida? Tem momento de pergunta? Não, é porque, veja bem, toda quinta-feira nós fazíamos as lives nas quintas e aos sábados. Toda quinta-feira nós fazemos a fluidificação das águas no final, a pedido da equipe espiritual da casa. Então, todo final de live, às quintas-feiras, a gente já no final, quando o convidado termina a preleção, a live, o assunto, nós fazemos uma vibração de evocamos aqueles mentores do passe do centro fraterno, né? Nós geramos uma frequência e pedimos que as pessoas entrem nessa conexão, né? Façam a conexão dessa frequência, onde os mentores amigos estão. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine e pedimos às pessoas que quiserem para que coloquem um copo de água, uma garrafa de água, porque a fé transforma a montanha e ela também transforma as moléculas da água naquilo que nós necessitamos. Então é dessa forma que a gente trabalha as quintas, né, senhora? Então tá, vamos Então, lá. agora esteja à vontade. E eu vou fazer aqui duas colocações para que a gente reflita. Mas se você quiser, você que está aqui na minha frente pode responder. Já parou para analisar que significado tem um Cristo para você? Já pergunta. Você já parou? Já parei. Já parei e para mim, o Cristo, né? Se a gente for arremessar, porque Cristo é uma posição crística do ser. Então, o que eu entendo por Jesus Cristo, a luz do mundo, é um ser tão imerso no universo, no nosso universo do planeta. Ele nos ama de uma tal maneira que ele veio aqui nos dá a receita do bolo. E ele não pertence a nenhum procedimento religioso. É isso que às vezes eu fico pensando. O Cristo, para mim, é um ser de luz, é um ser universal que zela por nós, que somos tão pequeninos, ainda tão infantis, não é? Que ele veio aqui para que a gente possa viver em paz. Ele deixou a receita do bolo, o sermão da montanha está aí, nos dando tudo que a gente precisa saber. E até hoje, mais de 2000 anos, a gente ainda não entendeu o que é esse ser crístico, esse ser universal. E ainda eu fico olhando, meu Deus, a gente não pode prender Deus a um processo religioso, a uma crença, nem Jesus. O que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Deus é uma consciência universal, princípio de tudo. Ele não vai ser, ele é e sempre será. E o Cristo, Jesus Cristo para mim, é esse ser de luz que nos mostra o caminho a seguir e que é tão difícil para nós enxergar. Na minha opinião, é isso. Agora, vocês que estão assistindo, podem colocar aí também que a Alcione está vendo. Isso, porque parece assim uma pergunta muito óbvia, já que nós nos consideramos cristãos.
Mas será que de fato nós somos cristãos? Porque cristão é seguir o Cristo. Seguimos o Cristo? Então, por tudo isso que nós estamos vivendo agora, esse momento em que nós estamos causando a dor e o desespero, porque não é o vírus em si, somos nós que estamos causando tudo isso, tá? Nós precisamos parar e refletir. Que significado tem o Cristo para mim? Porque quando eu encontro um significado que me sustenta, eu não vou cair diante das mazelas, das vicissitudes que a vida vai nos impor e nos impõe como forma de aprendizado. Mas aí vamos seguir na nossa análise. Já consegue compreender as coisas que o mestre disse? Porque você colocou isso aí. Quantos de nós até hoje não conseguimos compreender o mestre Jesus? Porque não conseguimos ainda mergulhar na essência do Cristo. Nós estamos mergulhando muito superficialmente no Cristo. E superficialmente nós não vamos compreender o que o mestre, que teve esse título porque ele sempre usou a melhor metodologia a cada um, segundo as suas necessidades evolutivas. E tudo que o mestre disse tinha uma proposta. E nós precisamos compreender. Ele disse retribuir o mal com o bem. E muitas pessoas ainda não entendem que quando ele disse isso, ele não estava querendo tornar ninguém bonzinho. Ele estava nos ensinando a criar um círculo protetor em torno de nós. Tá, lhe fizeram mal, faça o bem, porque esse mal, ele não vai lhe atingir. Então é necessário mergulhar mais profundamente no mestre. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, muitos ainda entendem que o Cristo está querendo que a gente seja bobinho. Bateu, dê a outra face para a pessoa continuar fazendo. Quando, na verdade, o mestre só estava querendo cessar toda essa violência e que o mestre estava fazendo com que a gente trabalhasse o nosso segmento. Vai, segue. Deixa isso. Não dá mais proporção a isso que está surgindo, a isso que surgiu. Segue, trabalha a sua humildade, trabalha esse orgulho que ainda existe em você. E segue. O mestre disse, reconcilia-te com os teus adversários. Aí muitos de nós olham e dizem assim, que absurdo, é meu adversário, é meu inimigo, e o mestre quer que eu me reconcilie com ele. Quando, na verdade, o mestre só estava querendo nos ensinar. Reconcilia-te agora. Agora, enquanto nós estamos na carne. Porque quando nós retornarmos para casa, aquilo que não foi trabalhado vai tomar uma proporção muito mais elevada. Então, o mestre nunca ele estava querendo passar o pano, né? Que é a expressão do momento. Mas o mestre estava nos ensinando a sermos melhores, a superar as nossas mazelas. Já entendemos que o mestre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Por que ele disse isso? Que caminho é esse? Que verdade é essa? Que caminho eu percorro? Que verdade eu vivencio? Que vida eu busco? Então, é muita análise que nós fazemos em torno desse tema. Caminho, verdade e vida. Foi extraído dessa citação do Mestre Jesus. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que muitos de nós, no alto da nossa inferioridade moral, vamos olhar e dizer assim, bem soberbo esse Jesus, né? Ele que sempre pregou a humildade, que negou o título de rei dos judeus e agora está dizendo que é caminho, verdade e vida. Então, nós precisamos analisar o que é que o Mestre Jesus quis dizer. Por que ele disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O grande problema da maioria de nós
é que nós só nos preocupamos, na verdade, nós queremos compreender as coisas apenas a partir do texto. Pega o texto e quer tentar compreender aquilo. Se for só pelo texto, nós vamos mergulhar superficialmente. Nós não vamos compreender de fato o mestre. E nós vamos encontrar uma inferioridade no mestre que ele não possui. Então, nós precisamos partir para o contexto. Em que contexto isso foi dito? Porque aí nós vamos, de fato, compreender o que o mestre disse. Então, por que o mestre disse que ele era a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém iria ao Pai senão por ele. Ninguém chegaria ao Pai senão por ele. Quando foi que o mestre disse isso? Então, a gente precisa compreender em que contexto foi dito isso. Quando foi que o Cristo falou isso? Isso aconteceu na última ceia, também conhecida pela Páscoa. Foi a última Páscoa que o Cristo teve com os seus discípulos. Tá? Então, aí está chegando a Semana Santa, que os espíritas precisam compreender também esse processo. Na verdade, a Páscoa foi a última ceia. É ali a Santa Ceia. Aquilo foi a Páscoa, na verdade. Então, depois de ter ceado com os seus discípulos, o Mestre Jesus tinha anunciado a sua partida. Então, eles estavam muito tristes pela partida iminente do Mestre. Então, o Mestre estava tentando acalmar os seus discípulos, para que eles não ficassem tristes com a sua partida. E ele disse que ele iria para a casa do Pai e que eles poderiam acompanhá-lo. Não naquele momento. Que lá na casa do Pai teria lugar para eles também. Então ele pediu que esses discípulos não ficassem preocupados com a ida dele, com a separação que não seria definitiva, porque eles poderiam se encontrar, eles iriam se encontrar, porque lá também teria lugar para eles. E aí, claro, que sempre tem alguém que não entende ou que quer ali o palpável para compreender. No meio desses discípulos tinha o Tomé, aquele que só vendo para crer. E aí, se a gente for analisar a nossa vivência pelos discípulos, nós vamos nos encontrar um tanto em Pedro, um tanto em Judas, um tanto em Tomé, um tanto em tantos outros, né? E assim, o mestre, ele disse que não precisavam ficar tristes porque eles conheciam o caminho para onde o mestre estava indo. Aí Tomé, perplexo, disse assim: assim nós nem sabemos para onde você está indo, muito menos sabemos o caminho. Aí é que o mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então, quando ele fala isso, ele está se referindo, na verdade, nesse contexto, ao retorno à pátria espiritual. Por isso que ele diz que é caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai. Mas que também nós podemos fazer essa análise na nossa existência aqui. Por isso que eu coloquei depois, e nós vamos analisar isso. Que caminho eu percorro? Que verdade eu vivencio e que vida eu busco. Para que eu possa, então, me conectar ao caminho, à verdade e à vida que o Cristo nos propôs. Para que a gente possa retornar à nossa verdadeira morada. Então, a gente precisa entender, eu sou o caminho. Que caminho é esse? Por que o mestre se refere como sendo o caminho? Para chegar a algum lugar, a gente precisa traçar um caminho. Né? Ninguém vai num passe de mágica, joga a varinha mágica e se teletransporta para aquele lugar. Não é assim. Nós precisamos traçar ali uma meta. Para chegar lá no centro, a gente precisa ou pegar um ônibus, ou caminhar a pé, ou de carro. Então, a gente traça uma rota para chegar lá, não é? Então, para chegar ao Pai, também precisa existir uma rota. Então, a gente precisa compreender essa rota a partir do Mestre Jesus. Não é que ninguém mais tenha falado no Mestre.
no Pai antes do Mestre? Vários vieram para falar do Pai, mas não de forma tão detalhada, não explicitando o Pai, como o Mestre explicitou. Então, ele sempre fazia referência a Deus como o Pai, como meu Pai. Então, ele deixou muito claro que Deus existe e que ele é Pai de todos nós. E que aqui é só uma passagem. Olha, naquele tempo o Mestre já falava isso. Claro que com outras palavras, mas ele falava disso, de várias moradas, ele falava do Pai, ele falava da vida eterna. Então, Cristo, ele sempre falou isso, nos alertando que isso aqui é uma passagem, você vai voltar. E para voltar, o que eu preciso fazer? Que caminho eu percorro para conseguir chegar de fato à minha verdadeira casa? Retornar à minha verdadeira casa? Sem as minhas impurezas, porque essa é a proposta. Não é que a gente não vá retornar à casa, a gente vai. Mas de que forma eu vou retornar? Então, a gente precisa compreender que quando o Mestre disse, eu sou o caminho, ao dizer isso, ele não apenas indica qual é o caminho, como a gente indica, para chegar ao centro fraterno, você pega esse ônibus, você vai por aqui de carro. Não, ele deixa muito explícito que para chegar ao Pai, ele é o próprio caminho. Jesus tanto é o caminho para o homem chegar a Deus, como é o caminho para Deus chegar ao homem. Pareceu confuso? Mas vamos entender. Jesus, ele é o caminho para o homem chegar até Deus. A gente precisou de Jesus para a gente compreender Deus e para a gente se reportar ao Pai. Porque antes não existia isso. Antes não ensinaram que eu mesma posso me conectar ao Pai. Então, Moisés era que trazia as coisas do Pai. Jesus, ele trouxe, mas ele mostrou que, olha, o caminho para você se conectar é esse. Então, ele não foi aquele que eu faço, vocês dizem, solicitam e eu envio o Pai. Ele nos ensinou a criar essa conexão com o Pai. Olha, o Mestre fez isso. E muitos de nós, que se diz espírita, ainda faz o caminho totalmente inverso. Se coloca como tábua de salvação ou como aquele que é o intermediário entre eu, o plano físico, e o Pai. Quantos se colocam assim? Quantos não mostram que, olha, você mesmo pode fazer essa conexão. Você deve fazer essa conexão com o Pai. Você deve sentir ao Pai. Então, muitas vezes é alimentada essa ideia de que reze por mim, fale, porque ele vai te ouvir. Não, ele vai ouvir você também. Ele vai ouvir a mais-vil das criaturas, porque é filho dele. Mas o caminho para eu chegar ao Pai é sempre o Cristo. Então, Jesus, tornando-se nosso caminho, ele nos gritou assim, entrai pela porta estreita. Esse é o caminho para você chegar até o Pai. Então, ele é o caminho porque ele nos diz como chegar até o Pai. O que é que eu faço para chegar até o Pai? Se não tivesse Jesus para nos ensinar, como nós conseguiríamos chegar, estabelecer essa conexão? Então, por isso ele é o caminho. E ele nos diz que a forma de chegarmos é entrarmos pela porta estreita. Quem quer entrar pela porta estreita? Quem está percorrendo esse caminho, indo pela porta estreita? Porque o que nós queremos mesmo é entrar pela porta larga. Entrar pela porta larga significa as nossas escolhas. Entrar com tudo que nós temos, as nossas mazelas. Queremos passar com as nossas mazelas. Aí o mestre disse, não dá. Você tem que passar pela porta estreita. Que são as renúncias. Para você retornar à sua verdadeira morada, retornar ao Pai, você precisa se desfazer das suas mazelas. Para que a gente consiga se sentir como o Mestre Jesus se sente, eu e o Pai somos um só, não é porque ele é Deus, é porque ele já se conectou ao Pai.
de tal forma que ele sente o Pai nele. Nós estamos ainda distantes de sentir o Pai em nós, pela nossa inferioridade moral. A gente diz que tem fé, a gente diz que acredita em Deus, mas no primeiro tropeço, nós questionamos Deus. Então, o mestre, ele nunca questionou o Pai, porque ele já estava conectado totalmente com o Pai. Ele compreendia o Pai em a sua totalidade. Então, quando se diz assim, não, quando Cristo estava lá na cruz, ele questionou o Pai. Pai, por que me abandonaste? Ele não questionou, ele estava orando. Isso é uma oração, é um salmo. Então, não houve questionamento, houve fé. Fé é confiar. E ele confiou no Pai o tempo todo. Então, a forma, o caminho para nós chegarmos ao Pai é sempre um mestre. E esse caminho é passando por essa porta estreita, que não vai dar para passar com as nossas mazelas. Não vai dar para passar com tudo isso que existe ainda em nós. E que muitos de nós faz questão de alimentar. Aí você estava colocando essa questão da pandemia, né? O desrespeito que está existindo. Gente, incrivelmente, absurdamente, na verdade, é o termo correto, ainda temos que falar isso. Gente, fica em casa. Gente, usa máscara. Gente, segue os protocolos para seres racionais. É absurdo. Ah, mas cada um tem seu tempo. Não, isso não é questão de tempo. Porque todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos a razão. Nós somos dotados de razão. Isso não é questão de tempo, isso é questão de escolha. Porque nós estamos, essas pessoas que estão agindo assim, elas querem passar pela porta larga. Onde eu não deixo, eu não renuncio nada daquilo que eu acredito, que eu gosto, para poder me purificar. Eu preciso passar pela porta estreita. Então o mestre, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então por isso ele é o caminho, porque ele se coloca como a porta. Para eu chegar a tal lugar, eu preciso passar por uma porta, por uma ponte, por uma estrada, não é assim? Por uma rua. Então, Cristo é a porta. Se eu passar por ele, que é a porta estreita, eu consigo me salvar de mim mesma. Porque o Cristo, ele não veio com proposta de salvar ninguém. Se ele tivesse tido essa proposta, ele teria falhado. A proposta foi nos ensinar a nos salvarmos de nós mesmos. Aí ele é o caminho e, consequentemente, ele é a verdade. Porque se eu encontro ali o que eu busco, eu encontro o que eu busco porque eu estou ali baseada numa verdade, uma crença. Então, por isso ele diz, eu sou a verdade. Porque ele é o único que revela o Pai, as coisas do Pai. Moisés trouxe uma coisa, trouxe outra. Moisés criou leis que ele deu caráter divino, mas não foram todas. Não foram todas. E ele se utilizou da mediunidade, Deus se utilizou da mediunidade de Moisés para trazer algumas coisas. Tá? Moisés, sim, foi médium. Isso a gente também precisa deixar claro. Jesus não era médium. E muitas pessoas dizem, Jesus é médium. Não, Jesus não era médium. Jesus sabia utilizar, né, todos os fluidos, mas ele não era médium. Porque médium é um intermediário. E ele não precisava disso. Ele intermediava. Ele não era um intermediário. Então, por isso, ele não era médium. Então, Jesus, ele nos disse, conhecerás a verdade. E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que o Cristo se referiu? Os ensinamentos. As coisas do Pai. Tudo que ele trouxe, porque o Pai incumbiu o Mestre Jesus, Espírito perfeito que já era, governador do planeta Terra. Cristo, ele criou o planeta Terra. Olhe aí, quanto tempo não já tinha esse espírito de caminhada, de evolução, para ter essa capacidade de criar um planeta, de governar um planeta, e que nos trouxe as coisas do Pai.
Então, ele foi o caminho porque ele serviu de intermediário para as coisas do Pai. Venha, isso aqui, falar e diga isso. Aí foi que ele ensinou: reconcilia-te com os teus adversários, retribui o mal com o bem. Porque tudo que o pai disse assim, olha, é necessário levar essas coisas para que eles compreendam que a partir de toda essa vivência, que eles vão evoluir. É a partir dos esforços deles. Porque houve uma compreensão acerca da necessidade de se reformular. Então, o Cristo, mestre dos mestres, trouxe todas as coisas do Pai, se utilizando de uma metodologia assim esplêndida. Né? Quando nós não compreendíamos pela nossa inferioridade, ele trazia uma história, colocando personagens da nossa vivência para que a gente percebesse o que de fato era. Então, Cristo ele trouxe tudo que era necessário. Se a gente olhar e disser assim, eu não sei o que fazer, como muitas vezes a gente faz, eu não sei, o que é que eu faço? É porque nós não estamos tendo os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. Porque tudo está aí, tudo. A humanidade, ela se dividiu em dois momentos, antes de Cristo e depois do Cristo. Não dá mais para a gente dizer que não sei o que fazer. É só pensar no que o Cristo faria. É só pensar no que o Cristo trouxe. Porque aquilo que o Cristo trouxe não é porque ele aprendeu naquele momento, então ele estava querendo que outras pessoas aprendessem. Aquilo para o Cristo já era comum, porque ele já era um espírito perfeito. Ele fez para nos mostrar que vocês são capazes de fazer. Ele não trouxe absolutamente nada que fosse impossível. É difícil, mas não é impossível. É difícil porque nós dificultamos. Somos nós que dificultamos. Pelas nossas escolhas desacertadas. Porque a gente quer passar pela porta larga. A gente quer passar com tudo. E é naquele entendimento. Se não der nessa, a gente joga para uma próxima. Essa frasezinha de espírita já não serve mais. Se não der nessa, joga para Chavão ultrapassado. Já não tem passado. mais tempo para isso. Porque quantas vezes nós já dissemos isso? E olha só o que nós estamos experimentando. Dor e sofrimento. Então, aqueles que dizem assim, não existe a verdade absoluta. Existe sim. A verdade absoluta é o Pai. Então, as coisas que o Mestre trouxe, as coisas do Pai. A nossa verdade ela é relativa. O nosso entendimento, na verdade, é que é relativo. Mas existe a verdade absoluta. Então, se eu quero retornar para casa plena, eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso me aprofundar nas coisas que o Mestre disse. Se o meu entendimento ainda tão soberbo, ainda tão ali orgulhoso, vaidoso, eu preciso mergulhar, de fato, na essência do Cristo. Para a gente não moldar ao nosso entendimento, ao nosso bel prazer. Mas Cristo disse isso. Cristo disse o quê, criatura? Cristo disse para a gente agir da forma como nós estamos agindo? Em que momento Cristo disse isso? Em que momento o Cristo agiu dessa forma? Então, quantas vezes as pessoas vão colocando assim, isso não é coisa de Deus. Aí vamos trazer aqui a homossexualidade, a pessoa que usa uma roupa assim, uma roupa... Isso não é coisa de Deus. E o que é de Deus? É você discriminar? É você desrespeitar? É você massacrar? Em que momento o mestre mostrou isso? Não existe na história do mestre. Diga-me. Alcione, eu vou pegar essa deixa que você deu aí e eu vou contar uma coisinha aqui rápido. Ainda bem que o Instagram não nos corta mais, mas eu vou abrir uma aspas aí, não é cortando o seu raciocínio, mas houve um tempo, há muitos anos atrás, eu tinha um institutozinho de beleza. E eu trabalhava com alguns homossexuais. Isso já se vai aí uns 30 anos, 25, 30 anos atrás.
E tinha um homossexual que trabalhava comigo, e ele era um excelente cabeleireiro. Excelente cabeleireiro. Um belo dia, ele chegou, o Centro Fraterno nem existia, o Centro Fraterno tem 19 anos agora. Ele chegou e estava bastante machucado. Ele faltou um dia de trabalho e chegou no outro bastante machucado. E eu falei com ele, o que houve com você? Ele falou que tinha sido agredido por ser homossexual. E ele estava com o parceiro dele, e houve, na época, né, uma agressão muito forte. Naquela época não tinha, assim, uma coisa tão arraigada. Eu acho que hoje a coisa já está mais consciencial. Naquela época era mais ferrenho. Então, ele aos prantos, não, mas se acalme com tudo isso. E ele tentou ir na polícia, mas naquela época, não é agora, não deram, assim, muita atenção a ele. Ele falava para mim assim, dona Iracema, Deus disse, amai-vos uns aos outros. Eu nunca esqueci dessa frase. Deus disse, dona Iracema, amai-vos uns aos outros. Não falou a quem. Alcione, isso ficou na minha cabeça. Eu não sei, logo depois, o salão fechou e eu fui buscar outras atividades e nunca mais eu entrei em contato com essa pessoa, não sei, realmente nossos caminhos, sabe, se separaram, se afastaram, mas eu tenho certeza que ele plantou essa semente em mim. Tanto que eu estou falando agora. Deus nos falou, Jesus nos falou, Deus nos falou, amai-vos uns aos outros. Não falou a quem? Então, aquilo que você falou aí não é coisa de Deus? Claro que é coisa de Deus. Nós estarmos aqui falando uns com os outros é coisa de Deus. O que está acontecendo aí, esse vírus, é coisa de Deus. É oportunidade de aprendizado para todos nós que aqui estamos. Então, é coisa de Deus, sim. Volta a Jesus. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Alcione, precisamos ser seres despertos. Precisamos acordar para tudo isso que você está falando aí. Desculpa, é com você agora. Não, minha filha. Está tudo na mais completa ordem. As pessoas precisam entender isso. Não tem nada fora da ordem, assim, a não ser a gente, por escolha nossa. Mas o universo segue na sua ordem, porque é regido pelo Pai. Então, assim, o desrespeito não é coisa de Deus. A intolerância não é coisa de Deus. Nada que esteja um mal é coisa de Deus. Porque o mal não é criação divina, é criação nossa. São as nossas escolhas desacertadas. O amor, a bondade, a justiça, o respeito, a tolerância, isso são coisas de Deus. E são essas verdades que o mestre trouxe. Então, assim, já não cabe mais tanto desrespeito. Porque nós avançamos tanto em tecnologia, a cultura avançou em todos os aspectos, a ciência avançou, e não é possível que a gente não avance em moralidade. Não é possível que a gente ainda não compreenda essa verdade que o mestre trouxe, que são os valores morais. Vai, se reveste disso para que você se salve de você. Você precisa se salvar de você, não é do outro, é de você. De todas as mazelas que você constituiu. Como eu faço isso? Ah, mas é tão difícil. Busca a verdade que o mestre trouxe, as coisas do Pai. As leis do Pai. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas se a gente estiver ali na certeza de que é necessário, nós vamos nessa caminhada. E aí vamos enxergar o outro como filho de Deus, que eu posso até ainda não gostar, não compreender a forma dele ser, a complexidade, a singularidade dele. Mas eu vou respeitar. O que falta é o respeito. Então, quando o Cristo diz e vem e diz, eu sou a verdade, sim, ele é a verdade, porque ele falou das coisas do Pai. E são as coisas do Pai que eu preciso estar aplicando no meu dia a dia. Eu preciso entender o que é que o mestre fazia, o que é que o mestre ensinou. Porque, com certeza, nada disso aí que a maioria de nós faz, o mestre disse, muito menos o mestre fez. O mestre, naquele tempo,
né? Com a religião que ditava o certo e errado, numa cultura machista, o mestre foi o grande revolucionário, o maior, o primeiro feminista de todos os tempos. Aí nós ficamos hoje, depois de tanto avanço, criando coisinhas assim, não gosto, recrimina, discrimina, porque fulano é assim o assado. Meu bem, se mestre estivesse aqui, nesse momento, você acha que ele iria andar com quem? Com quem? Com os ditos certinhos? Claro que não. Ele estaria com aqueles desprezados para mostrar os ditos certinhos, a verdade do Pai, as coisas do Pai. Ele disse que era a vida, eu sou a vida. Então, lembrando em que contexto isso foi falado, porque ele estava retornando, ele iria retornar à casa do Pai, ele mostrou que eu sou a vida, porque a imortalidade da alma. O mestre ele estava ensinando isso. Eu vou voltar à casa do Pai, mas eu vou continuar vivo. Então, eu vou ter ainda o contato com vocês. E assim ele fez. Porque o mestre, ele retornou em espírito, ainda ficou aqui um bom tempo, né? Ensinando, ajudando, mas só para mostrar isso, a imortalidade da alma. Que, incrivelmente, muitos espíritas nem acreditam de fato. Assim, uma coisa é você dizer que acredita, outra coisa é você estar consciente disso. Porque o povo Você morre quer de ver o medo de teste? morrer. Você quer ver o teste? Eu já fui a alguns enterros de espírita que, pelo amor de Deus. Vexame, né? Eu acho que você também já deve ter É. passado por essa experiência. E eu fico assim, meu Deus, como estuda? Por que está na doutrina espírita, né? Então, Jesus já falava na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não sou desse mundo. Então, quantas mensagens, e nós ainda não conseguimos, a maioria, uma grande maioria, ainda não conseguiu despertar. Eu tenho medo de morrer terrível. Eu digo, meu Deus do céu. Aí fica Olha, a gente difícil. morre, Aí fica difícil ser porque espírita, vai. né? A gente vai, em qualquer momento, a gente só não sabe quando, mas nós não somos daqui, nós retornaremos em algum momento. E a forma de você morrer é como você também tem conduzido a sua vida. É Na verdade, isso, a forma como vamos retornar para casa, né? É a forma como nós não é? estamos vivenciando aqui. Então, quando ele está ali naquele momento tentando reconfortar os seus discípulos, é justamente dizendo isso. Olhem, a gente vai se encontrar. Lá na casa do Pai também tem lugar para vocês. Então ele está dizendo o quê? Eu vou continuar vivo. A gente vai se ver novamente. Nós todos vivos. E aí o mestre já falava disso e muitos de nós ainda relutam. Ah, porque eu vou morrer, porque eu vou deixar. Eu não estou aqui querendo dizer que a pessoa não possa chorar, não possa sentir. Não tem nada a ver isso. A gente pode chorar sim, a gente pode sentir falta sim. Agora a gente não pode desesperar acreditando que acabou. Porque se eu tenho essa ideia de que acabou, então eu acredito em qualquer coisa, menos na imortalidade da alma. E foi o Cristo que disse, eu sou a vida, ou seja, eu vou continuar vivo. Aprenda isso. Eu, Jesus, continuarei vivo. Então ele nos fala que é vida, porque a imortalidade da alma. Isso aí, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Isso tudo que foi colocado por nós é o entendimento do mestre, né? Acerca do contexto em que foi colocado para o seu retorno à pátria espiritual. Mas a gente precisa fazer essa leitura, a nossa vivência aqui, para que a gente possa retornar à casa do Pai de forma equilibrada, de forma satisfatória. Então é preciso analisar que caminho eu percorro. Eu estou percorrendo o mestre, porque ele é o caminho certo a seguir. Lembra aquela música, O Homem, que é a psicografia de Chico, uma Sim, sim. mensagem de Emmanuel, tem uma parte que ele diz, o caminho certo a seguir, e Jesus é o caminho certo a seguir. Então eu preciso analisar na minha vivência que caminho eu tenho percorrido. Se eu estou escolhendo a porta larga nesse caminho,
ou se eu estou escolhendo a porta estreita. Tá, tudo bem, passar pela porta estreita é difícil, mas nós precisamos passar por ela para que a gente possa escolher o que eu posso levar, o que é que eu devo levar. Aí vai ser a escolha acertada. Não, isso aqui não cabe, isso aqui está pesando muito, então a arrogância fica, a vaidade fica, o orgulho fica. Dá para passar com a benevolência, dá para passar com o perdão, então essas coisas vão passar. As outras coisas eu vou deixar. Então, esse é o caminho que eu preciso percorrer. Cristo, para que eu possa me encontrar. Para que eu possa retornar ao Pai de forma equilibrada, satisfatória. Que verdade eu vivencio? Porque muitas vezes a gente bate no peito para falar que é espírita, porque vivencia o espiritismo, as coisas que a espiritualidade trouxe, que Cristo falou. Mas eu estou vivenciando essa verdade? É de fato o que eu vivencio? Ou eu vivencio a minha verdade? Aquilo que me cabe, aquilo que me preenche. Porque se eu vivencio a minha verdade, vale a pena aqui ressaltar algo. O outro também pode ter a dele. E aí nós vamos criar um choque. Para que não exista um choque, eu preciso buscar, vivenciar a verdade que o Mestre trouxe, a que vai nos libertar de nós mesmos. Eu preciso buscar essa verdade. Para buscar essa verdade, compreender essa verdade, eu preciso mergulhar na essência do Cristo. Cristo é amor. O Cristo é aquele que veio para nos ensinar. É aquele que veio e disse, olha, isso aqui é o caminho, isso aqui. E ele provou por A mais B. Não é como a gente que joga e diz assim, fulana, faça isso. Faça isso por quê? De onde você tirou isso? Porque eu, linda e maravilhosa, a mais inteligente, estou dizendo que deve ser assim. Não. O Cristo que ele falava, ele provava por A mais B, que era o caminho certo a seguir. Então a gente precisa entender que verdade é essa que nós estamos vivenciando. Porque talvez só seja a minha verdade. E sendo só a minha verdade, eu não vou evoluir o tanto que eu posso e o tanto que eu devo. São reflexões necessárias. Que vida eu busco? Porque aí foi o que a gente colocou. Se eu estou buscando aí uma vida baseada aqui, no aqui e agora, vai ser difícil compreender que existe vida após a morte. Vai ser difícil retornar para casa. Se eu busco apenas essa vida material, eu vou viver sempre na dor e no sofrimento. Então, eu tenho que buscar essa vida eterna, essa vida na qual eu não vou experimentar mais dor e sofrimento. Ah, mas já vai ser amanhã? Não. Mas eu preciso fazer a minha caminhada para que isso aconteça. Porque eu só vou atingir quando eu melhorar a minha caminhada, entendendo que caminho eu estou percorrendo, que verdade eu estou vivenciando, para encontrar essa vida eterna, porque todos nós estamos destinados a isso, e a perfeição. Então eu preciso estar me analisando. Eu preciso percorrer um caminho que o Mestre traçou para mim e para todos nós. Eu preciso vivenciar essa verdade que vai me libertar e que vai libertar cada um de nós. E eu preciso compreender que a vida, ela é eterna. Que a verdadeira vida é espiritual, porque não cessa. Então, que a gente busque o melhor caminho, entendendo que o melhor caminho é sempre o Mestre, porque ele traz as coisas do Pai, que é a verdade que vai nos libertar de nós mesmos. E é a partir dessa verdade que nós vamos encontrar a vida eterna. Aí já vão ficar morrendo de medo e dizendo assim, essa criatura está dizendo que eu vou morrer hoje ou amanhã. Não tenhamos medo. A gente precisa realmente estar aí em busca, construindo a nossa vida eterna. Que a paz do Mestre Jesus nos sustente, que a gente faça uma escolha mais acertada,
em meio a essa pandemia que estamos vivendo, porque já não cabe mais agir da forma que estamos agindo, dar ouvido ao que não deve ser ouvido, propagando o que não cabe ser propagado. Então, se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorar. Somos nós que estamos nos tornando um vírus letal para nós mesmos. Isso. Correto. Alcione, gratidão, mas não saia daí não. Vamos ficar aqui que eu vou fazer a nossa prece. Vamos ficar aí, ó. Me ajude aí a vibrar com seus mentores, amigos queridos. Eu estava aqui sorrindo, que tinha uma pessoa aqui dizendo que estava morrendo de medo de morrer. Todos nós temos. Porque a vida nos oportuniza um aprendizado único em cada vida que nós temos. E nós já estivemos aqui tantas vezes, já assinamos tantos nomes, já vestimos tantos corpos, e ainda a cada vivência nós temos a bênção. A cada vivência, a cada vida, nós temos a bênção de esquecer o passado e começar uma nova existência, quem sabe logrando um aprendizado melhor do que o passado. Porque se nós estamos aqui ainda cheio de defeitos, eu, você, as pessoas que estão nos assistindo, mas nós estamos no nosso melhor, gente. Não é isso, Alcione? É o melhor. Iracema está aqui. Eu não sou Iracema. Eu estou Iracema nessa encarnação. Esse é o meu melhor. E eu acho que eu tenho tanta coisa para aprender, tanta coisa para modificar ainda. E não sei se essa encarnação vai dar tempo eu remendar tantos rasgos que eu fiz, não é? Quanta coisa eu ainda preciso aprender. Mas eu fiz o possível nessa encarnação. Foi o meu melhor, foi o que eu consegui e estou tentando até o último suspiro, que a gente precisa ter dessa forma, né? Fazer o esforço melhor. Sofrível conta e conta muito, né? A inércia é que não nos coloca ali na luta pela evolução. Pois é. Então, gente, olha, não é fazer apologia à morte. Não, não é isso que nós queremos. Nós estamos fazendo apologia à vida, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E quem vai desencarnar é o nosso corpo físico. Vamos manter ele até quando a gente puder, porque é a grande bênção de Deus a oportunidade de estarmos aqui. Por isso que a Alcione falou, eu comecei a falar, da nossa responsabilidade no momento em que estamos vivendo. Não é? Porque é a responsabilidade de todos. E o aprendizado, ele não é pontual. Ele não é em um país, ele é mundial. É no nosso planeta. Então, procuremos ter a responsabilidade de estarmos aqui, neste momento, neste planeta, aprendendo um aprendizado com gosto de um remédio muito amargo, mas quem sabe, se não é a sacudidela, para que a gente possa sermos cada vez seres melhores. E mesmo aqueles que desencarnaram, tenham certeza, sabemos que é um grande número, e não é só pela doença. A violência está explodindo. Tenhamos cuidado. Vamos vibrar em vez de revoltar. Em vez da revolta, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos envolva em luz, em paz. Vamos mudar a frequência que nós estamos emitindo para o nosso planeta, que também nos envolve. Vamos mudar essa energia que estamos respirando e vamos jogar amor, afeto, fraternidade, porque todos nós somos irmãos. Até os irmãos desencarnados, até os irmãos de outras esferas, os nossos irmãos das estrelas, nós fazemos parte do todo de Deus, da criação de Deus. Então, irmãos, nós não estamos só, jamais estaremos,
O Pai está no comando de tudo, agora e sempre. E esse é aquele momento onde nós geramos aquela frequência, não só nós, os irmãos espirituais, nosso irmão Fernando Randolph, nos colocou a oportunidade de, neste momento, vibrarmos em paz, equilíbrio, saúde, centralidade para todos nós. E nesse contexto agora, conosco, existe sendo gerada uma frequência de amor. Em primeiro, nos chega a luz do Mestre Jesus, tão falado aqui. O nosso irmão maior, que com a sua luz de amor nos envolve. E nessa luz chega o nosso irmão Flecha Ligeira, iluminando, fazendo prolongar o caminho de luz do Mestre Jesus com a sua flecha de luz, de amor, trazendo esse amor para nós. Outros irmãos se agregam agora, nesse momento. Conecte-se, assim quiserdes, com essa frequência, que é uma frequência de amor, de cura, de equilíbrio e centralidade, que nós estamos necessitando, todos nós. Aqui se faz presente a equipe de espíritos dos nossos irmãos tarefeiros, Bezerra de Menezes. Esta frequência, irmãos queridos, abrange a muitos lugares, além paredes e distância. É o universo de luz, é o universo de paz. E tu podes acessar gerando esta frequência e, enfim, sintonizando nesta vibração de luz. Nossos irmãos das estrelas, sempre estou a falar, que está iluminando as consciências dos tarefeiros que estão nos hospitais, que se dedicam a trabalho árduo de salvar as vossas vidas. Quero vos dizer que aqui estamos também, com tantos irmãos envolvidos agora, vibrando por vós, irmãos. Vamos agradecer a todas as falanges de amor e do bem, em todas as crenças que gerem amor, não dificuldade de separação de ideias, mas sim vamos vibrar numa só frequência de luz agora. Aqueles que estão em sofrimento nos hospitais. Que esta luz os envolva em cada canto, não importa a distância. O pensamento ele transcende e vai ao foco, aonde a tua fé o faz seguir. Vamos envolver a todos os que sofrem. Vamos envolver a todos os familiares que ainda deixam a revolta transformar em ódio. Irmãos queridos, vós não estáis só. Vamos envolver a todos os irmãos que retornaram ao mundo espiritual. Sem esquecer que um número enorme de tarefeiros espirituais se faz recorde para receber com tanto amor e refazimento esses irmãos que nesse momento estão retornando ao mundo espiritual. Tenhades fé, irmãos queridos, jamais estareis sós. Enfim, que a luz maior de Deus se faça em cada consciência. Não importa onde estejas tu, envolva
a todos aqueles que tu pensares neste momento, em paz, luz, fraternidade e fé. Meu irmão Fernando Randolph, que estejam todos em paz, na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, meus irmãos, é com esta prece, esta mensagem do nosso irmão Fernando Randolph, que nós estamos encerrando a nossa tarefa de hoje. A nossa gratidão, nossa irmã Alcione, que nos trouxe material com palavras tão lindas do Mestre Jesus. Esperamos nos encontrar em outras lives com você e com tantos outros confrades que vêm aqui nos ajudar nesses 19 anos do Centro Fraterno Luz e Caridade, que não podendo estar fisicamente, nós estamos aqui juntos, permanecemos juntos, mesmo online, mas que essa vibração transcenda e chegue a vossos corações. São os meus sinceros votos, meu agradecimento ao Alcione e a todos vocês que estiveram conosco até agora. Recebam essas vibrações de amor e paz. Obrigada, irmã Alcione. Essa live estará gravada no Instagram e no YouTube nós colocaremos também. Fiquem em paz e meus sinceros agradecimentos, Alcione, a você. Obrigada e a também, todos. minha querida. Um beijo, gente. Até a próxima. Outro.